Boa noite a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Fred Macedo, estou aqui com os meus amigos Rosângela, Rubem, Roseli. E antes de começarmos, gostaria que me acompanhassem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes, renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, os nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós, assim seja. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Rubem. Compartilhar minha tela novamente. Vamos ler hoje o Livro dos Espíritos, Conhecimento da Lei Natural. Pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Nota de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem,
é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Só numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, que por ambição tomaram sobre si o encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Nota de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, os têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, como as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmo incompletos, espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de
todos os povos saídos da barbárie. O que podemos pensar a respeito do que lemos? Comentários? Fred, minhas amigas, o que nós temos que nos ater é que na aurora da humanidade, Deus já nos confiou as tábuas da lei, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não é? E Jesus, quando iniciou o seu ministério na terra, a primeira coisa que ele fez foi essa, porque aqueles fariseus fizeram pergunta, né, a respeito do que ele poderia dizer a respeito dos profetas, e sobre o Antigo Testamento. Aí a abordagem foi essa, mesmo que de amar a Deus sobre todas as coisas, aquelas 10 leis, não? Ali contida. Mesmo que nós venhamos aí do mundo espiritual aí com várias expectativas e a gente esqueça de cumprir com nossos deveres com a espiritualidade, nós temos esse ensinamento milenar para nos guiar, para nos conduzir, não, meus irmãos? Então, vamos nos ater, né, aos ensinamentos dos antigos, né? Olhar sempre o que eles diziam, esses ensinamentos espetaculares, esses grandes avatares que precederam a vida do nosso mestre, né? Que prepararam o caminho para ele, previram 1000 anos antes da sua chegada, em todas as circunstâncias que iriam identificá-lo, né? Então, o que nos convém é isso. Vamos seguir os mandamentos que Deus nos confiou. Isso é o caminho primordial para o ser humano evoluir espiritualmente, creio eu. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. É interessante, né, que Jesus disse, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está o resumo de todos os profetas, de toda a lei, que é um resumo mais completo do que esse, né? De nós não deixarmos que as coisas nos possuam, que as circunstâncias que nós queremos mais favoráveis não nos possuam, e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Querendo dizer o quê? Que o mal é o bem só para mim. Né? É a Os hindus, eles têm um outro termo, que é a questão da separatividade, né? Nós pensamos muito em nós como seres isolados, mas todos nós somos irmãos, somos interdependentes, né? Tanto que nós somos muito melhores aproveitados na vida em sociedade, que cada um tem seu dom, seu talento, as suas habilidades que vêm já desenvolvidas de outras vidas, né? E através do outro, nós desenvolvemos as habilidades que ainda estão mais dormentes, né? Como, por exemplo, né? Eu escutei esse exemplo outro dia, eu gostei bastante, né? Coloca um folgado na mesma casa que um preguiçoso, que daí faz o preguiçoso trabalhar, né? O que seria do preguiçoso se não tivesse o folgado para abusar da boa convivência, né? Então, como foi dito, né? Nós estamos num mundo de contrastes, mas são dos contrastes que saem as nossas potencialidades. Nós não cresceríamos se estivéssemos só no conforto, né? Houve uma época em que eu buscava intensamente o prazer e fugia loucamente da dor, né? E foi uma época que eu cresci muito pouco, e foi uma época que
começou a se instalar em mim uma certa melancolia, até que bateram na minha porta e falaram: e aí, vamos trabalhar? Vamos sair desse marasmo que você está? E eu senti que era a hora de, de recomeçar a trabalhar. E aí um chamado pelo outro, porque a vida ela é como um pergaminho que se desenrola. E esse final de ano, esse começo de ano, né, com a vinda do meu segundo filho, o Leonardo, que está aí, graças a Deus, bem, tem coisas que começam, dúvidas que vão aparecer. Mas será que eu vou ganhar dinheiro suficiente? Será que vai acontecer isso ou aquilo, né? E nós queremos fazer o quê? Enxergar a estrada inteira, né? Quando Deus nos coloca numa encarnação, que eu vou chamar de vida, e é como dirigir numa estrada escura, cheia de curvas. A nossa iluminação é o farol do carro. A gente só precisa enxergar os próximos 60 metros, que está no nosso raio de visão, e continuar indo. Mas o que geralmente a gente faz? A gente se preocupa com o dia de amanhã, né? Jesus dizia, né? Não se preocupe com o que comerei, com o que vestirei, né? A cada dia os seus problemas, a cada dia o seu mal, porque se nós somarmos o peso do passado com o peso do presente e a incerteza do futuro, a carga fica muito mais pesada. E é por isso que ele dizia, né, que para que nós fôssemos a ele, por isso que ele disse que nós fôssemos a ele, né, que ele nos aliviaria, mas aliviar não é carregar o nosso fardo. Cada um tem seu fardo, que é feito como se fosse, ele é costurado pelo alfaiate divino. Então, podem haver injustiças nas nossas vidas, mas nós nunca somos injustiçados. Nós colhemos exatamente o que plantamos. E nos diz a espiritualidade que é muito menos do que mereceríamos. Porque a misericórdia divina está para nós, sempre aliviando a nossa carga. E é isso. Alguém quer fazer mais algum complemento? Fred, de fato, as suas palavras são muito comovedoras, inclusive. Mas é o que ele disse, né? Não se preocupe com o dia da manhã. Deus o proverá, né? As coisas com a gente acontecem dessa forma, né? Nós temos percalços, temos dificuldades aí inerentes à vida material. Mas as portas, existe algo que eu sempre abordo, a lei das portas abertas, né? Parece incrível, é algo sobrenatural, né? O indivíduo está numa dificuldade tremenda e algo surge para que ele consiga se sobressair, suplantar a adversidade, não é? Isso a gente vê entre os nossos vizinhos, entre os nossos colegas de serviço, né? Numa sociedade como um todo, né? Quantas dificuldades esse país já suplantou, né? Vamos aprofundar nessa abordagem, né? Mas, como dizem, né? Esses indivíduos aí que causam aí problemas, né? De privações a milhares de pessoas, milhões às vezes, ai deles, né? O próprio Chico Xavier fala sobre isso, que ele viu muitos suicidas sofrerem no mundo espiritual, né? Mas ele viu outros indivíduos que ele não quis abordar, que eu acho que sejam políticos, grandes bandidos, sofrendo terríveis suplícios no mundo espiritual, né?
Por quê? Porque causaram malefícios a milhões, milhares. Isso que nós temos que tomar muito cuidado de não prejudicar o nosso semelhante, né? Porque isso vai acarretar aí a lei do retorno, né, meu irmão? É implacável, né? Então, vamos seguir em frente. E não se preocupe, Deus nos proverá sempre, inclusive no nosso evangelho, não é? As nossas inspirações, para fazermos as nossas abordagens, não é? Às vezes você fala com a Roseli, Roseli, aqui vamos ler, né? Aí nós temos que ficar atentos. E é incrível, a inspiração vem. Por quê? Porque a gente tem que pedir a inspiração. É o que eu evoco aqui, quando nós vamos começar nosso evangelho. Eu peço proteção, iluminação, bênção e inspiração, para que nós exerçamos bem o nosso mistério. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem, pelas palavras. Eu vou dizer que eu que tenho muita. A gente sabe que não é sorte, né? Eu agradeço a oportunidade, sou grato aí a você, a Rosângela, a Roseli, todos os outros que, vez por outra, aparecem, os que já não estão mais conosco, porque isso me abastece. É algo assim que eu não consigo mais ficar sem. Muito obrigado a vocês, ao Plano Maior, que nos possibilita essas reuniões. E muitas vezes eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar e você está fazendo os seus comentários, aí você para de falar e eu olho para cima, penso para cima e falo, e aí, e agora? O que eu vou falar? Eu vou encerrar aqui. Aí as palavras vêm, a inspiração vem. Porque é um trabalho que a gente faz, por menor que seja, com muito amor no coração. E é isso que Jesus nos pede, né? Jesus não nos pede nenhum heroísmo moral que nós estamos ainda muito longe de ter, mas nos pede essa boa vontade, pequenos passos, né? Eu estou escutando um audiobook muito interessante, chama-se Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver. Eu realmente, no final do ano, no começo desse ano, eu estava bem preocupado. Quando fui no centro, quando voltou, teve um mentor que se manifestou através do médico e falou assim, ó, a tampa da sua cabeça está quase explodindo. Ó, presta atenção, olha o que você está fazendo. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E esse livro eu já o tinha lido na época da faculdade, mas 30 anos atrás. Mas quando você tem 20 anos, você não está muito preocupado com nada. E me veio a inspiração para ouvir esse audiolivro. E realmente, quando você pega uma situação que você está se preocupando, você identifica, pensa no pior cenário possível. Aí depois você aceita esse cenário, né? O pior pode acontecer. O que é o pior que pode acontecer? Ah, é isso. Aí você acorda no outro dia com uma calma, porque você já aceitou o pior. Aí começam a vir ideias do que você deve fazer. E aí parece que, como você não está mais focado na preocupação, as portas elas vão se abrindo, né? Porque Deus se manifesta no silencioso, né? Naquilo que nós só conseguimos escutar se nós realmente estivermos em silêncio. E agora eu estou bem mais calmo. E eu estou aprendendo a fechar a comporta do passado, que é o que eu não posso mais mudar, e a comporta do futuro eu também estou deixando fechada. Eu estou pensando assim, um dia de cada vez. É isso. Se o dia é simples, se eu tenho poucas coisas para fazer, ótimo. Vou fazer essas coisas com tranquilidade. Se eu tenho mais responsabilidades, eu vou fazer o que eu posso, sem me martirizar
com o dia de amanhã. Então, essa está sendo uma lição bem valiosa. E como eu falei bastante, eu vou abrir para você falar mais alguma coisa, Rubem. Você já tem seus incentivos aí, essas duas belezinhas aí, né, suas crianças. É isso aqui que nos motiva, né, a buscar, a traçar e buscar objetivos. Mas não se preocupe, tudo é natural, né? As coisas elas surgem de uma forma bem simples, bem objetiva. E nós temos que nos preparar também para esses eventos, né? Porque senão nós não vamos melhor usufruí-los, né? De acordo com os benesses que a espiritualidade às vezes, né, nos oferece. E é isso que nós temos que ter. O futuro que você tem que pensar é nessas duas crianças aí. Essas são a projeção sua para o futuro, não é? Eles é que vão assumir os seus trabalhos no futuro, quando nós não pudermos mais exercer aí, né, com brilhantismo, digamos, as nossas atividades. Pelo menos nós vamos ter aí um espelho, né? Ou eles também vão ter um espelho para melhor mirar, né, o que nós somos, não é? Os nossos exemplos. É isso que fica, as nossas boas atitudes, e que as pessoas se lembrem de nós, né, num futuro aí não muito distante, ou distante que seja, quando pronunciarem o nosso nome. É uma preocupação que eu tenho enorme. Pô, que falem, poxa, ele era assim, assado, ensinava, era amigo, era leal, era companheiro, né? Corajoso, etc. E tal. São essas coisas que nós temos que projetar para o nosso futuro. Né? É claro que nós vamos ter lá uns e outros que vão, né, tecer aí comentários, talvez até desairosos contra nossas pessoas, né? Mas tudo bem, isso faz parte, né? O próprio Chico Xavier falava que ele até gostava que as pessoas falassem mal dele, não é? E aí o que ele fazia? Orava por essas pessoas. Então, são exemplos que nós temos que seguir. E, como eu sempre falo, retorno a dizer, eu agradeço muito a Jesus, a espiritualidade, por ter nos encontrado nessa existência. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meus amigos. Vamos então fazer a nossa prece. Amado Jesus, abençoe todos nós que estamos aqui com um propósito único de aprender e de servir. Somos ainda tão pequeninos, frágeis, mas estamos aprendendo a cada passo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em sofrimento, nossos amigos, conhecidos, que infelizmente partiram antes do tempo. O Charles, o Fred, a Carla, a Verena, o Luiz Roberto e tantos outros, Senhor. Abençoa-os, pois eles não souberam, eles não sabiam o que estavam fazendo. Abençoa também os nossos governantes, aqueles homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam estabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Abençoa que eles fazem o bem, não são manchetes nos jornais, e que o bem seja cada vez mais audacioso. E assim, Senhor, nos despedimos para nos reencontrarmos logo mais em teus braços. Prece final. Obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco.
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado. Deus nos abençoe sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Foi ótimo o estudo, adorei.